Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre oração. Como fazer para que a sua oração não seja algo automático, mas que flua de maneira natural. Por quanto tempo você deve orar? Será que isso realmente influencia? Eu também vou indicar alguns livros para te ajudar nessa trajetória. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, não se esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante a propagar o projeto, assim o YouTube acaba compartilhando o vídeo com outras pessoas e eu fico também sabendo se você gosta ou não dos conteúdos aqui. Também faz a sua inscrição, caso não seja inscrita ou inscrito. Recentemente eu fiquei sabendo que tem pessoas que assistem os vídeos, mas que não são inscritas, então é só você clicar no botão e quando ele ficar vermelho, significa que você fez a sua inscrição. Também ativa o sininho da notificação e assim que eu publicar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Tô muito feliz em anunciar que agora temos um novo quadro aqui no canal chamado Singular Talk. Quem segue o projeto no Insta deve saber o que eu estou dizendo. O Singular Talk no Insta é no formato de entrevista, onde eu converso com algumas mulheres sobre identidade em Deus. É um bate-papo muito bacana, tem alguns salvos, então depois vai lá dar uma conferida. E a proposta aqui vai ser diferente. Ao invés de fazer perguntas para as mulheres, eu selecionei algumas perguntas que vocês normalmente fazem para mim e eu vou estar conversando sobre o assunto aqui no formato de bate-papo. Se você ainda não segue o Insta do projeto, eu vou deixar aqui disponível, depois vai lá conferir toda a nossa programação e conteúdo em tempo real. Temos grupo de estudo, grupo de leitura bíblica, fazemos live por mês, reuniões, enfim, tem muita coisa bacana por lá. Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre esse assunto é relacionado à minha experiência, é relacionado àquilo que Deus ministrou no meu coração. Também vou usar muita referência bíblica, então eu espero que vocês entendam e aproveitem bastante. Então, o que é a oração? É importante a gente saber isso e depois que eu realmente entendi o significado, tudo mudou na minha vida. E basicamente a oração é uma forma que Deus fez com que nós, a sua criação, pudéssemos ter contato com Ele. Então é uma maneira de conversar com Deus, de nos tornarmos íntimos dEle, de conhecê-lo. Através da oração é possível conhecer o nosso Criador. E assim, Deus sabe o que a gente precisa, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que a gente pensa, mas ainda assim Ele gosta que a gente tenha esse momento de compartilhar com Ele o que estamos sentindo, pensando, o que é que está acontecendo, literalmente como um amigo. E eu vejo que tudo isso é uma forma da gente criar uma dependência nele. Então assim que a gente vai construindo o nosso relacionamento com Cristo, através da leitura da Bíblia, conhecendo seus princípios, conhecendo quem Ele é, as verdades, né, para nossa vida, e também através da oração, que é a comunicação com o Pai. E o que a Bíblia nos ensina sobre oração? Tem diversas passagens, versículos bíblicos sobre isso, mas eu trouxe aqui alguns, então pega a sua Bíblia aí para poder acompanhar a leitura. Em Lucas 11, no versículo 9 e no 10, somos instruídos a pedir a Deus. Então não tem problema nenhum durante a sua oração você pedir algo ao seu Pai. Eu te aconselho a anotar os versículos para depois você poder meditar em tudo que eu estou falando. Nesses versículos aqui abaixo, a palavra de Deus nos instrui de que existem certas coisas que pode sim nos afastar do nosso relacionamento com Deus e interferir na oração. O pecado é um grande exemplo de algo que pode sim nos afastar do Senhor e é por isso que a gente precisa todos os dias lutar contra isso. Porém, não fique achando que pelo fato de você ter pecado ou ter errado, que você não vai orar por esse motivo, vai se afastar de Deus. Isso eu vejo como uma armadilha, como uma estratégia do inimigo, colocando pensamentos negativos em nossa mente para justamente nos afastar daquele que vai nos perdoar, daquele que está de braços abertos para estar conosco. Então, se Deus fosse responder apenas as orações de pessoas perfeitas, primeiro que nem existe pessoas perfeitas, o único que ele iria ouvir seria Jesus. Então não ouviria mais a oração de ninguém e não é verdade isso. Então, independente do erro que você cometeu ou do pecado,
usa isso como uma maneira de se aproximar mais ainda no Senhor, em arrependimento, em confessar os pecados. Em Mateus 21:22 diz que precisamos ter fé para poder receber. Então não basta a gente pedir, a gente também precisa ter fé para acreditar que Deus ele tem um poder e ele é fiel para dar aquilo que a gente pede. Mas que a gente venha pedir tudo conforme a boa vontade de Deus, porque a gente não sabe o que é melhor para nós mesmos. Então só o nosso Pai, que conhece o nosso futuro, que nos conhece perfeitamente, sabe o que é melhor para nós. Olha que interessante, mesmo sem saber orar, tem alguém que nos ajuda, e esse alguém é o Espírito Santo. E se você teve algum receio de, eu não sei orar, não sei como falar com Deus, olha o que o versículo diz em Romanos 8:26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, sempre que você for orar e não saber, como falar, como se expressar, peça ao Espírito Santo para estar guiando a sua oração, para estar te dando as palavras certas para se expressar e falar com o seu Pai. Outra maneira também, para quem não sabe assim como orar, é você usar os versículos bíblicos nas suas orações, e eu vou falar sobre isso em um outro momento. Se você tem interesse em saber mais, é só comentar aqui abaixo para eu ficar sabendo. Eu atualmente estou fazendo a oração dos Salmos, então eu estou utilizando os versículos do livro Salmos para poder orar, e tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele nos instrui a como devemos orar. Se você também tem interesse em que eu fale um pouquinho sobre a oração, do Pai Nosso, eu posso preparar um vídeo só sobre isso, bem especial. Também comenta aqui abaixo, que aí eu vou estar compartilhando com vocês. É importante ressaltar que não existe um padrão, tá? Porque se fosse assim, a gente limitaria a oração e isso não iria ser algo natural, não iria fluir, e somos diferentes, somos singular. Então a nossa oração não vai ser igual à do outro. Pode ter algumas coisas ali semelhantes, mas igual mesmo não vai ser. Recentemente eu recebi uma pergunta lá no Insta, a pessoa querendo saber por quanto tempo ela deve orar. Ela ora menos de 1 hora e acha que não é o suficiente. E gente, não existe isso. Eu já fui muito metódica com relação a tempo de oração e, na verdade, o que importa é a qualidade da sua oração. Qual é a intenção do seu coração, entende? Porque eu tinha muito medo de sair de casa ou de dormir sem orar. Eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Então a minha oração se tornou algo motivado pelo medo, por obrigação ou por sentimento de culpa, porque se eu não orar eu vou me sentir culpada porque eu não tive um relacionamento ali com Deus, eu não construí um relacionamento com Deus, entende? E isso é coisa de religiosidade, são crenças que nós mesmas colocamos em nossa mente, pensamentos super distorcidos, e Deus não quer isso pra gente. Então ore quantas vezes você se sentir à vontade. Se preocupe com a qualidade da sua oração, em como é que está a motivação do seu coração. Então é isso que você deve se preocupar. Se você está orando mais para pedir ou para agradecer. Então teve também uma época que eu só pedia e a minha oração era só petição. E isso Deus não quer, Ele nos ensina que devemos também agradecer por tudo que Ele faz por nós. Agora eu vou compartilhar como é que eu faço. Então, se isso faz sentido para você, se você deseja aplicar na sua vida, perfeito. Mas se não fizer, não tem problema nenhum. Não tente, se comparar ou achar que ela ora mais ou ora menos. Não é para gerar esse sentimento. Eu só quero compartilhar para as pessoas que literalmente não têm noção nem de como começar, para você ter ao menos um norte. Eu decidi que eu vou iniciar os meus dias dando a prioridade a Deus. Assim que eu cheguei aqui no Canadá, passei por uma fase de adaptação, ainda estou passando, só que ano passado foi muita coisa assim pra mim.
e estava passando por uma crise de ansiedade, a mudança, muitas adaptações mesmo, e isso influenciou no meu relacionamento com Cristo. Então eu não estava tendo tempo para orar, não estava conseguindo ter o meu momento de devocional, leitura da Bíblia, e isso estava fazendo com que eu ficasse um pouquinho fraca espiritualmente. Então eu decidi que eu precisava ajustar isso primeiro para depois as outras áreas fluírem melhor. Então eu já iniciava o meu dia, às vezes pegava o celular, já me envolvia nas atividades do dia a dia. Quando ia ler a Bíblia, era à noite, já estava cansada, minha mente cheia, então eu nem conseguia ler direito. Às vezes eu estava lendo, aí eu tinha que reler a Bíblia para entender de fato o que estava ali acontecendo. Então a minha mente estava muito cansada, não estava conseguindo absorver, e foi quando eu resolvi mudar as prioridades. Então eu comecei a fazer pela manhã. Hoje eu acordo e a minha primeira atividade do dia, às vezes antes de tomar café, é oração, é o meu momento do devocional. Eu separo 1 hora, para mim é o suficiente, é o que eu consigo da minha rotina. Então você separa o momento em que você está bem. É importante que seja um momento que você consiga se concentrar, que a sua mente não esteja muito cheia. Então, como é a minha primeira atividade do dia, a minha mente está tranquila e eu consigo absorver muito o conteúdo, sabe? As coisas que eu vou buscando, né? Porque às vezes eu leio alguns livros também, eu vou também indicar alguns para vocês, é só você assistir esse vídeo aqui onde eu compartilho os meus devocionais, e eu tô atualmente lendo o Devocional Forte da Lisa e tem sido incrível. Não tenho uma oração de 1 hora, só se o Espírito Santo me conduzir. Eu aprendi a fazer orações divididas durante o dia. Então, pela manhã eu tenho uma oração um pouquinho mais longa e eu vou falando aquilo que Deus ministra do meu coração, que o Espírito Santo vai me conduzindo a falar. Então, eu oro muito agradecendo a Deus. Eu acho que todas as minhas orações diárias, enfim, eu agradeço muito a Deus. Às vezes as minhas orações é só de agradecimento, porque de fato eu aprendi a ter esse coração grato, a olhar aquilo que eu tenho, não aquilo que eu preciso ou que eu não tenho, sabe? Eu sempre busco olhar e ser grata por tudo que Deus fez pra mim, e eu vejo o quanto eu sou abençoada por isso. Recentemente eu comecei a sentir que as minhas orações estavam algo assim bem automático, que a leitura da Bíblia também, e não estava fluindo de maneira natural. E eu mudei 2 coisas que fez toda a diferença pra mim. A primeira, eu mudei o local onde eu faço devocional. Antes eu fazia no quarto, agora eu tô fazendo na sala, e também o clima aqui mudou. Então agora estamos na primavera, então tem mais tempo de sol, isso também influencia, gente, porque no inverno é muito escuro, isso mexe um pouquinho com o humor, com o emocional. Então agora eu me sinto mais assim, disposta, e eu tô mais feliz também. É incrível, quem mora fora sabe o quanto isso influencia. Então mudar o ambiente pra mim foi algo que fez uma grande diferença. A segunda coisa foi orar os salmos. Então eu aprendi isso em um livro e eu comecei a colocar isso em prática. E nossa, às vezes quando eu acordo e eu não tenho nem noção do que falar com Deus, eu oro os salmos e isso já me dá uma direção do que conversar. Então é importante você saber que Deus, ele é o seu amigo, ele é o seu pai, que você é filha. Saber a sua identidade também faz toda a diferença, porque você não vai orar como alguém distante, mas você vai orar como uma filha conversando com o seu pai. Antes eu imaginava que Deus estava muito longe e isso fez um sentido diferente nas minhas orações. Hoje eu oro acreditando que Ele está ali do meu lado, ouvindo o que eu estou falando, e de fato Ele está. Então enquanto eu vou limpando a casa, lavando uns pratos, dobrando umas roupas, eu tô ali conversando com Deus. Eu adoro quando eu saio para dar uma caminhada, fico olhando o céu, a natureza, e a natureza revela quem é o Criador, né? E a gente pode contemplar a natureza, glorificar quem Deus é, e eu gosto muito de conversar nesses momentos. Então agora eu vou compartilhar alguns livros que me ajudaram muito a entender mais sobre a oração e espero também que edifique a sua vida. Se você mora fora do Brasil, assim como eu, você precisa conhecer a livraria Boa Books. Eles vendem livros físicos em português para mais de 100 países e o melhor, o frete é grátis. Então você pode usar o nosso cupom de desconto SINGULAR10 para ganhar 10%. Aproveita sua oportunidade e adquira logo seu livro. Primeiro livro, Uma Vida com Propósitos. Foi através desse livro que eu compreendi mais sobre fazer pequenas orações durante o dia e não apenas uma oração de tipo 30 minutos, mas conversar com Deus durante as atividades
atividades do meu dia a dia, e isso fez toda a diferença para mim. E o segundo livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse aqui é uma versão para adolescentes, mas tem para adulto também. Eu super recomendo. Eu aprendi muito sobre cuidar dos meus pensamentos, cuidar da minha mente, como o inimigo investe em batalhas no nosso pensamento e como vale a pena a gente orar por isso. Então, todos os dias eu oro por mim, oro pela minha mente, e isso faz toda a diferença. Terceiro livro, O Poder da Mulher que Ora, da Stormy O'Martin. Ela tem diversos livros, tem também O Poder do Marido que Ora, O Poder da Esposa que Ora, dos pais que oram. Então esse aqui é voltado para a mulher. Ela traz alguns aspectos sobre a nossa vida como mulher que a gente pode orar, algumas áreas, e eu acho muito bacana. Foi assim que eu consegui entender mais sobre a importância de orar. Às vezes eu orava pela vida de outras pessoas e não tem nenhum problema com relação a isso. A questão é que às vezes eu esquecia de orar por mim. E esse livro me fez entender quais são as áreas que eu devo orar pela minha vida, enfim, como orar também. Tem também algumas orações no final dos capítulos e isso vai te ajudar bastante a te dar uma direção. O terceiro, que é o e-book Invisível. Esse livro é incrível, me fez compreender mais sobre a oração dos salmos e também como orar no secreto, naquele momento ali só você e Deus. Então são esses livros que me ajudaram nessa trajetória. Se você conhece algum sobre oração, comenta aqui abaixo para a gente estar aqui dando indicações uma para outra, isso vai ajudar bastante. Se você gostou bastante desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza e eu oro para que através desse vídeo outras vidas venham ser alcançadas. Deus, ele tem um desejo imenso de conversar com você, de ouvir a sua voz. Ele espera por isso. Então marque um encontro com Jesus para você estar ali conversando com ele, abrindo o seu coração, tendo intimidade, conhecendo mais e mais. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada depois disso. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais!